Estamos começando mais um Pod Valorizar da Enfermagem e eu recebo hoje uma pessoa super especial e a gente quer ler primeiramente o currículo dela para vocês terem ideia da importância, da trajetória da nossa entrevistada de hoje. Márcia Simão é enfermeira, mestre em enfermagem, doutora em educação com destaque acadêmico, profissional, professora, diretora da Faculdade de Enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde, da UFPA. Tem se dedicado bastante para a formação e valorização da enfermagem. Também atua como conselheira do Corém Pará, contribuindo para o fortalecimento da profissão no nosso estado. Doutora Márcia, muito obrigada pela sua presença. Bem-vinda. Bom dia. É um prazer, Thaís, estar aqui com você. Grata pela oportunidade. Obrigada, a gente fica super feliz em poder recebê-la. E o tema da nossa conversa de hoje são os desafios da enfermagem, a formação, carreira e também liderança. Para a gente começar a falar dessa trajetória, dessa carreira, a gente queria conhecer um pouquinho da sua carreira. Como foi que iniciou, né, a sua vontade em se tornar uma enfermeira, que hoje é uma das nossas referências? Bom, tem um tempinho. Lá atrás, eu optei pela enfermagem porque já conhecia, existem pessoas na família enfermeiras, então já conhecia um pouquinho sobre a profissão. Foi minha primeira opção. E aí prestei o vestibular, passei e fiz o curso de enfermagem, na época pela UEPA, entrei, ainda era FEP, e depois se tornou UEPA. Muito grata, né, por essa escolha, por essa oportunidade. Fiz habilitação em saúde pública e busquei a especialização em enfermagem e obstétrica. E daí à frente, meu primeiro emprego foi numa fundação de referência do nosso estado, que é a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. E por lá eu atuei cerca de 10 anos. Também tive a oportunidade de ser docente da UEPA, professora substituta à época, e posteriormente prestei o concurso para a UFPA, onde estou até os dias atuais. E nesse percurso tive a oportunidade também de fazer o mestrado, eu fiz mestrado em enfermagem na linha de educação e segui para o doutorado em educação. Uma trajetória longa, mas que a gente sabe que existem muitos desafios, né? Com certeza. Eu costumo dizer que foram degraus que eu fui subindo paulatinamente e aprendendo todos os dias, porque eu venho da assistência. Então, conto uma história de noites, de plantões, fins de semana, muitos momentos aí, datas comemorativas, trabalhando no serviço público, trabalhando na área da mulher e da criança. Então, eram noites acordadas, assistindo partos, conduzindo partos, ajudando aí, auxiliando muitas mães a realizarem seus sonhos e também não sonhos, convivendo com adversidades, com óbitos, enfim. Eu costumo dizer que a enfermagem me tornou, com certeza, uma pessoa e uma mulher melhor. Com certeza. E toda essa trajetória, essa formação acadêmica, você acabou de citar que perdeu muitos momentos, né, em função da dedicação da profissão. Não foi fácil, ajudando muitas mães. E nesse intervalo todo, você também precisou formar a sua família, né? Sim. Então, como é que foi essa divisão, assim, da sua profissão para a vida pessoal? Então, ainda há pouco nós conversávamos que eu tive 2 filhos em 2 décadas diferentes. E foi bem isso. Na primeira década, eu estava no início da profissão, enquanto enfermeira assistente, tirando plantões. E eu tive uma filha nesse período e foi muito difícil conciliar. Eu tive que contar com uma rede de apoio significativa, não só o pai, mas como a avó, sogra, e aí a gente consegue, para ficar mais tranquila, dividir e buscar a qualidade do tempo com essa criança, que é muito mais importante do que a quantidade. Foi dessa forma, com a ajuda de alguns profissionais, de algumas colegas terapeutas, porque a mãe se cuida, a mãe se culpa, na verdade, se cobra demais esse tempo. E aí eu buscava conversar com as colegas da Santa Casa e elas diziam, procure investir na qualidade desse tempo. Então, assim eu fazia. Essa rede de apoio, ela é fundamental, né? E a enfermagem, ela vem se transformando, vem se adequando a esse momento que a gente vem passando. E como é que você pode trazer esse panorama, digamos assim, da enfermagem
que você começou para a enfermagem de hoje em dia? A enfermagem que eu comecei, ela era muito voltada para duas perspectivas. Ou você trabalha em unidades de saúde, na atenção primária, ou você trabalha em hospitais do SUS ou privados. E aí tem a perspectiva da docência que vem a reboque. É uma consequência de você ter um pouco mais de experiência na assistência. Era assim, era isso. Hoje, o que eu vejo são tantas perspectivas de atuação. Tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com a teoria das representações sociais. Então, tudo aquilo que é criado no imaginário social. E uma das leituras sobre representação social acerca da enfermagem era muito assim, a enfermagem é a profissão que faz curativos, que aplica injeção. Impressionante, né? Era essa a representação. Então, hoje, se nós aplicarmos um estudo ou se tivermos leituras sobre esse significado no imaginário social, com certeza nós já vamos obter uma resposta diferente dos entrevistados. Porque hoje as enfermeiras, elas são representantes de materiais técnicos, de materiais hospitalares, as enfermeiras são consultoras, as enfermeiras são gestoras, são empreendedoras em diversos campos, e não se vê mais a enfermagem só como uma ciência complementar à ciência médica. Hoje se tem um entendimento maior que a enfermagem é uma ciência independente. Então, nós crescemos, nós viemos de um conhecimento empírico e hoje nós temos um conhecimento validado cientificamente. Nós somos uma ciência enfermagem. Antes, até mesmo dentro dos hospitais, dos pronto-socorros, enfim, existia um distanciamento, né, entre médico, área médica, e área da enfermagem. Aqui eu não posso, ou eu vou até aqui não é, no caso da área médica, eu não posso fazer porque é a enfermeira que tem que fazer. E hoje em dia não, a gente observa que a enfermagem, as enfermeiras, enfermeiros, enfim, em determinados momentos, eles tomam a frente. O médico, né, chega ali e já tem tudo organizado, aí já entra a parte da própria gestão, que hoje é bastante debatido entre vocês, né? Sim, nós precisamos deixar bem claro, hoje se fala em algo, principalmente na formação, que se chama interdisciplinaridade. Então, no cuidado ao nosso cliente, paciente para muitos, mas cliente para nós, na essência, ele deve estar no centro desse cuidado. E ao entorno dele, todos os conhecimentos para que ele consiga sair daquela situação com autonomia, com independência, curado. Então, a enfermagem, ela tem um enfoque do cuidado à pessoa humana. A medicina, o cuidado dela é focado para tratar a doença ou as doenças. Então, esse diferencial, ele precisa estar muito claro para nós, inclusive para nós que escolhemos a enfermagem, como para a sociedade, como para o ser cuidado, entender qual é o papel da enfermagem. Hoje, no mundo acadêmico, na docência, como é que é trabalhado isso? Na docência, nós temos uma divisão que não deveria haver, e para isso nós estamos aí reformulando currículos, no sentido das ciências. Então, o aluno, o estudante, não é? O profissional em formação, que também nós chamamos assim, ele passa por várias ciências, por vários campos do conhecimento. E nesse campo do conhecimento, ele vai aprendendo qual a atuação. Ele tem um conhecimento teórico, ele tem um conhecimento teórico prático, ele tem um conhecimento prático e, ao final, os estágios. Que aí, no estágio, configura um treinamento em serviço. Então, é um momento que ele vai entender o que o enfermeiro faz efetivamente, ele vai estar ali treinando enquanto enfermeiro. E aí, ele se posiciona dentro das instituições de serviço, juntamente com o seu supervisor, o professor de enfermagem e o enfermeiro, nessa prática do cuidado, onde ele vai compreender o que o enfermeiro faz juntamente com a equipe multiprofissional. Então, ele passa a visita no paciente, ele vai fazer os procedimentos, ele interage com outros profissionais para se situar e exercitar já na academia um pouquinho da função enfermeiro. Eu estava acompanhando um conteúdo
voltado até coreano, né? Que a minha filha, a gente conversava ali em off, que a minha filha me colocou nesse universo até para a gente poder entender como é que funciona a mentalidade desses adolescentes. E dentro desse conteúdo que ela me apresentou, existe um campo da enfermagem em que algumas já estão ali naquele modo automático de trabalhar, de ver o paciente, já verificou a pressão, já tomou a medicação, e a outra que tinha um olhar mais humano, que se preocupava, que queria saber se realmente aquele paciente estava se sentindo bem com o que ele estava fazendo, se ele tinha dormido direito, causou incômodo nas demais. Mas, ao mesmo tempo, elas pararam para refletir que ao longo desse tempo de formação elas estavam entrando num campo tão automático que elas deixaram de realmente entender o que de fato é a enfermagem, que é esse cuidar, que é esse preocupar com tudo isso. Você acredita que esse imediatismo, esse mundo acelerado que a gente vive hoje é algo a ser repensado, a se preocupar para o campo da enfermagem? Sim, eu vou te falar um pouquinho de um filósofo francês chamado Edgar Morin. O Edgar Morin, ele criou a teoria da complexidade. Não é porque é complexo, complexos vem do termo costurado junto. Então, ele pensa costurar junto no sentido da construção da ciência. E quando se pensa em ciência, é reducionista achar que a enfermagem se limita a procedimentos. Então, eu vou aprender aqui assistência ao parto, o passo a passo. Vou falar desse lugar que eu me sinto mais à vontade por ser enfermeira obstétrica. Certo. Então, o passo a passo da assistência ao parto. E aí, de uma forma geral, as pessoas ficam muito preocupadas com isso, com o procedimento. E o nosso grande engajamento e a nossa grande luta é não deixar que o procedimento ele sobressaia as relações interpessoais, ao feeling, ao olhar, ao toque. Porque a ciência, ela não só se limita a procedimentos, a técnicas, a conhecimentos essencialmente que te levem a uma prática baseada em evidências. Você precisa entender um pouco de ser humano. Então, se eu vou cuidar de uma pessoa doente, eu preciso entender primeiramente o que é saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela me diz que é o pleno bem-estar físico, mental, social, cultural, educacional e espiritual. A partir daí, eu preciso desenvolver diversas competências e habilidades. Então, o que é competência? O que eu preciso saber? O que é habilidade? É o fazer. O que eu preciso saber para fazer? E as ciências humanas, elas não estão deslocadas das ciências da saúde. Então, eu preciso trazer, sim, as ciências humanas, as ciências sociais, entender um pouquinho da cultura, da espiritualidade da pessoa humana para eu cuidar dessa forma mais integral, porque está tudo associado. Nós não nos limitamos a um útero, a um coração, a um estômago, a um fígado. Nós somos um conjunto de órgãos, né, funcionantes dentro de um ser humano. Primeira coisa é entender sobre humano. É verdade. A gente conversou ainda há pouco sobre as possibilidades na área da enfermagem. Você acredita que a gestão ela é um passo que ele é construído, a pessoa, o enfermeiro ou a enfermeira já vem com esse perfil? Como é que funciona tudo isso? Na verdade, toda competência, todo conhecimento, ele pode ser desenvolvido. Nós não podemos dizer que a pessoa, quando escolhe a enfermagem, ela já vem, é um líder nato. Não, ela traz uma essência, família, não é, uma característica própria da sua personalidade e ali vai se desenvolver. Então, dentre os pilares da enfermagem está a gestão e o gerenciamento. Nós temos 3 pilares na nossa formação, que é o ensino propriamente dito, a assistência e a gestão. Então, quando eu falo do ensino, eu falo em educação. Sim. Né? Então, o enfermeiro, ele
ele é um educador em saúde nato e ele pode também atuar como formador, como professor. Depois a gestão, ele passa a ser um gestor não só dos serviços de enfermagem, ele é um gestor de pessoas e ele pode também atuar na gestão dos serviços de saúde. E em qual momento você descobriu ou se deparou assim, opa, eu sou uma gestora? Bom, eu me descobri na assistência e quando eu percebi que eu necessitava conversar com os técnicos de enfermagem, fazer reuniões, compreender o que estava acontecendo. Um chegava mais atrasado, o outro não. Aquele não estava com bom humor naquele dia e tinha alguma situação que eu observava assim com relação ao cuidado do paciente que ficou a desejar. Quando eu observei que eu precisava tomar a frente enquanto enfermeira responsável pelaquele serviço, pelaquela unidade, independente de ser gerente nessa época, mas eu era líder daquela equipe. E eu me vi ali gostando de fazer gestão. Eu disse, bom, isso é gestão, né? E é uma competência que também a gente desenvolve na formação. Muito bom. E também tem os seus desafios, né? Nesse período todo. Você pode citar, assim, algum momento em que teve um pouquinho mais de dificuldade, que teve que se superar para tocar isso? Não precisa ser nada, assim, muito pontual, mas de uma forma geral. De uma forma geral, eu tive também a oportunidade de ser responsável técnica pelos serviços de enfermagem de um hospital, no hospital que à época tinha mais de 1.500 profissionais de enfermagem, contando entre enfermeiros e técnicos. O desafio maior é ser líder, porque ser chefe é algo que está posto, que todo mundo sabe. Você precisa cumprir aqui esses regramentos, essas normativas institucionais, os objetivos e fazer o seu papel aí de correções diárias dos problemas que acontecem. Mas ser líder é inspirar, é acolher. E ser líder e enfermeira me traz uma responsabilidade maior, porque eu penso assim, a minha formação tem como cerne a arte do cuidado. Então, eu fui criada para cuidar. Se eu fui criada para cuidar de pessoas, eu preciso cuidar dos liderados, dessas pessoas que estão sobre a minha responsabilidade. E aí, desenvolver uma escuta ativa, saber reconhecer talentos, potencializar esses talentos, trazer essas pessoas para o seu lado, ajudá-las para que se descubram. Muitas vezes o profissional, ele tem um potencial incrível, mas ele está no local errado. E você, como líder, precisa fazer esse movimento. E muitas vezes ele nem aceita, porque está numa zona de conforto. Não consegue se enxergar também, né? Não, ele está numa zona de conforto. Não, porque eu entrei aqui, eu já estou aqui há 5 anos. E aí ele nunca foi convidado a refletir sobre isso, a essa tentativa de ir para um outro campo de atuação. E foi desafiador quando nós mexemos com isso. Nós criamos um projeto de rodízio institucional. Então, a princípio, foi muito difícil, mas com o tempo nós tivemos bons relatos sobre isso. Que acaba tirando um pouquinho a pessoa daquela estabilidade que ela cria, né? Sim. Coloca no desconforto, aí não sabe muito bem como agir, e aí no trajeto acaba se descobrindo nisso tudo. Você acredita, todos esses exemplos que você acabou de dar, né? Tirar a pessoa, colocar ali em determinados, fazer escala de rodízio, enfim, ter um olhar diferente. Você acredita que seja estratégias que você encontrou ao longo da sua trajetória para que você consiga romper essas dificuldades que existem? Com certeza. Não só essa estratégia, mas tem uma outra super importante, a estratégia da educação permanente. Como é que funciona? Profissional. Então, nós criamos um programa de educação permanente voltado para a enfermagem, para os profissionais da enfermagem, e todos os temas trabalhados, eles foram construídos a partir dessa escuta. Então, o que você gostaria de aprender? E para além dessa escuta aos profissionais, que nós chamamos à época levantamento das necessidades de treinamento, ainda era esse termo, hoje não, hoje vai para mais além.
nós trabalhávamos também com base nos problemas. Então, se nós tínhamos um alto índice de infecção hospitalar, vamos trabalhar aí a prevenção de infecção, os cuidados necessários, as lavagens das mãos, e sempre agregados com outras instâncias, com outros setores da instituição, nunca isolados. Certo. Isolado a gente não constrói nada. Com certeza. Eu digo que sozinho a gente não chega a lugar algum. A gente tem que ter todo um corpo ali por trás para dar força para a gente se manter. E hoje, como conselheira do Corém, né, você desenvolve, como é que funciona o seu trabalho? Como conselheira do Corém, nós temos nossos trabalhos peculiares, que são emissão de pareceres técnicos, admissão de denúncias ou não, tem uns trabalhos bem específicos, elaboração também de orientações aos profissionais, algumas dúvidas sobre competências, sobre habilidades. Então, a gente discute e emite um parecer sobre a matéria, mas atualmente eu estou numa comissão de educação permanente, que é essa veia que já vem da assistência, essa paixão pela educação, formação. E aí nós trabalhamos dessa maneira. Criamos também um instrumento, trabalhamos diretamente com os responsáveis técnicos para que eles nos informassem quais as necessidades de educação permanente das suas instituições. E aí eles nos trouxeram, também orientamos que eles pudessem conversar com os enfermeiros da ponta e com os técnicos da ponta, aqueles que estão na assistência diretamente ao paciente. E aí eles nos trouxeram demandas, e em cima dessas demandas nós construímos a nossa programação. Estamos aí, vamos fazer 1 ano, e nós já temos cerca de 1.000 profissionais atendidos dentro das suas instituições de saúde. Doutora Márcia, você acredita que o mundo acadêmico, ele prepara esses profissionais para lidar com tudo isso que você acabou de citar para a gente? Prepara, em partes, mas o processo de aprender e a ciência, ela evolui de uma forma abrupta. E para isso, nós precisamos estar em constante atualização, em constante movimentação. Por isso a importância da educação permanente, por isso a importância da formação continuada, para que o profissional ele possa fazer a diferença, para evitar erros, iatrogenias e até mortes. Certo. E o trabalho em si dessa educação permanente que vocês já desenvolvem no Corém, ele não se resume somente à sede, né? Não, de forma alguma. Nós atendemos ao município de Belém, inclusive é extenso a outros municípios do estado do Pará. Nós temos uma rede, temos subseções e representantes em vários locais e eles demandam a necessidade para o Corém Pará e o Corém Pará vai até eles. Então, sejam eventos realizados nas próprias instituições de saúde ou mesmo em auditórios, em centros, em parcerias com prefeituras, com universidades, com escolas, inclusive particulares também, nós vamos até lá. Então, vocês saem se distribuindo. Então, quer dizer que ao longo desse ano já tem aí mais ou menos um calendário organizado para atendimentos, né? Sim, nós temos um calendário, um grande calendário aí para dar conta. Para poder desenvolver e ajudar essas pessoas. Isso. A gente volta a tocar no papel da liderança, porque é algo que tem sido bastante discutido e a gente percebe o crescimento da enfermagem para esse campo da liderança. Hoje, se você pudesse, assim, trazer informações para a gente com relação à liderança na enfermagem, foi algo que vocês vieram construindo, foi algo, a gente não pode nem dizer imposto porque não existe isso, né? Porque a gente sabe que a questão da enfermagem, ela é, até hoje, infelizmente, ainda é uma profissão que precisa ser muito mais valorizada. Então, para vocês alcançarem essa liderança, você acredita, portanto, reformulando a minha pergunta, vocês acreditam que é algo ainda muito difícil, já faz parte, já é uma realidade? É difícil a depender do perfil do profissional. A formação, ela é generalista, como já falei, mas ela tem esse aspecto da gestão e do gerenciamento. Então, o profissional, ao longo da sua formação, ele vai adquirindo, vai
obtendo elementos para ele desenvolver essa competência. Agora, como para nós são várias ramificações e vários campos do saber, nós precisamos desenvolver essa competência política. E esse é o nosso maior desafio, porque para o próprio enfermeiro, ele tem uma visão assim, muitas vezes reducionista. Eu sou enfermeiro, eu sou assistencial. E ponto. Então não é isso. Você é enfermeiro, mas você é um líder, porque está no cerne da tua profissão. Então eu preciso exercer a boa educação, a boa comunicação, ser claro na comunicação. Preciso desenvolver a habilidade de observar o outro, não só o meu cliente, mas também a equipe que eu estou trabalhando, onde eu sou líder. E na dimensão política, podemos pensar assim, dimensão ética, dimensão técnica, dimensão científica e dimensão política da profissão. Eu preciso me engajar, porque essa dimensão política vai me possibilitar o fortalecimento da profissão. E aí, a dificuldade com os profissionais nesse sentido. Não, eu sou assistencial, eu não tenho que discutir política, eu não tenho que me envolver com os aspectos políticos da profissão. E o nosso Conselho Regional de Enfermagem, ele tem uma das prerrogativas é desenvolver atividades políticas, técnicas, científicas para além do exercício da profissão. Inclusive, a gente recebeu o presidente do Corém Pará, Dr. Antônio Marcos, e ele falou bastante sobre essa questão do envolvimento, que ainda precisa ser mais fortalecido, que algumas batalhas ainda ficam pelo meio do caminho por conta desse distanciamento de alguns profissionais, mas que está sendo, aos poucos, ele espera e conta que isso seja cada vez menor, né? Que não seja mais um obstáculo. E você... E outra situação também bastante citada por outras enfermeiras que já estiveram aqui é a questão do fato de ser mulher. Dificuldade. Eu sou mulher, então para mim é mais difícil, e aí elas citaram algumas barreiras ao longo da trajetória. Você teve essa dificuldade? Passou por alguns momentos delicados pelo fato de você ser mulher ou diminuir, por exemplo, o seu trabalho? A categoria de enfermagem ela é essencialmente feminina e nós atuamos, eu posso dizer que eu atuei um longo tempo num ambiente hospitalar coordenado, liderado por homens. Então, essa relação muito próxima da medicina, muitas vezes nos coloca numa situação menor. E não é menor pelo conhecimento, é menor pelo machismo, pelo preconceito, sim. Então, houveram algumas situações, mas eu costumo dizer, muitas vezes não é preciso brigar, gritar, sair dos saltos, como se chama, mas se colocar de uma maneira clara, objetiva e com conhecimento. O que nos liberta efetivamente é o conhecimento. E o que faz as pessoas te respeitarem, sejam homens, sejam mulheres, é o conhecimento. Estou falando no sentido, assim, da autonomia profissional, não é? De você ter dificuldade de atuar de acordo com os teus conhecimentos por conta dessa imposição de saberes, né? Até de poder, realmente, estou falando de poder, de uma categoria ou de um gênero sobre a categoria da enfermagem. Doutora, eu vou tocar num assunto aqui um pouco delicado, questão salarial da enfermagem. Você acredita que os baixos salários foi uma vertente que fez com que vocês procurassem outros meios para complementar a renda? O que você acha do salário engatando numa segunda pergunta. O salário, o que você acha desse salário que hoje entregue para vocês? Ele está de acordo com o que é desenvolvido, com a dedicação que vocês têm diariamente? Infelizmente, ele não está de acordo com a nossa responsabilidade, vamos dizer assim. Então, nós temos duas categorias profissionais, enfermeiros e técnicos. E é muito triste ainda termos que lutar por um piso salarial. É muito triste nós termos que lutar por uma carga horária.
porque as pessoas estão adoecendo, os nossos profissionais estão adoecendo cada vez mais por essa carga horária aí. Bom, para sobreviver eu preciso me submeter a 36 horas, né, a 24 horas de plantão, sai de um emprego, entra em outro por faltas de condições. Eu fico assim extremamente preocupada. Isso gera o desinteresse do profissional e principalmente na atualidade, nesse momento, que tudo é muito rápido, nós vivemos uma situação, inclusive no nível superior. Hoje, sobram vagas no ensino superior público. Por quê? Porque os jovens estão perdendo o interesse em cursos que são mais antigos, tradicionais, que duram 4, 5 anos, e no final da história eles nem sabem se eles vão atuar, e quando vão atuar, vão receber um valor ínfimo, difícil de sobreviver nessa sociedade. E aí nós temos sim profissionais se reinventando, que passam pouco tempo nas instituições públicas ou privadas e vão empreender, vão trabalhar em home care, atendimento domiciliar ou mesmo sair da profissão, buscar uma outra profissão. Era isso que eu ia perguntar, se você já tinha se deparado com algum acadêmico, né, no meio do curso que disse assim, não, aqui não dá para eu continuar porque eu não vou sobreviver somente com isso. Acontece muito? Sim, acontece muito. Acontece muito, isso é bem comum. Nós estamos aí com novas diretrizes curriculares para a enfermagem, elas ainda não foram divulgadas, mas já foram aprovadas. E nessas diretrizes tem algumas nuances que buscam inovar diante desse contexto aí que nós estamos vivendo. Então, a nossa preocupação hoje são com cargas horárias de currículos exorbitantes que não possibilitam ao aluno viver, fazer outras atividades. Nós temos um índice de adoecimento em nosso meio universitário, tanto de professores quanto de alunos significativos, porque dentro da universidade nós temos o tripé universitário, não é? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, dá conta de tudo isso na saúde, que é uma especificidade. Por que uma especificidade? Porque nós temos teoria, prática e estágio. Então, é um movimento que ocorre dentro da universidade, nos laboratórios de simulações realísticas e também nos campos de prática. Isso é muito cansativo, tanto para os professores quanto para os alunos. E aí, nesse movimento, com certeza, ocorrem muitas desistências. Com certeza. Em meio a tantas possibilidades que você acabou de citar para a gente, tanta experiência que você vem tendo ao longo da sua formação, o que você acredita que a enfermagem ainda pode fazer, ainda pode acontecer, na sua visão, assim, dessa vivência toda da enfermagem? O que mais a enfermagem, ela pode significar, digamos assim, para as pessoas que estão acompanhando a gente, que não têm esse conhecimento amplo da profissão? A enfermagem precisa de representatividades parlamentares. Porque hoje nós temos lideranças de outras categorias profissionais que não conhecem efetivamente o que é enfermagem e não sabem os elementos primordiais para o crescimento dessa profissão. A enfermagem ficou muito conhecida na pandemia, todos souberam, toda a sociedade da importância. Foi o boom assim, da profissão, né? Foi uma grande explosão. Mas nós costumamos dizer, não vivemos só de aplausos. Então, o grande desafio é que as instituições cumpram efetivamente o dimensionamento de profissionais de enfermagem adequado para que a enfermagem possa fazer enfermagem. E não, muitas vezes, cobrir atividades, funções que um técnico administrativo bem treinado poderia desenvolver, que um técnico de enfermagem pode desenvolver. Então, a enfermeira, ela tem o seu papel específico dentro desse contexto. E que também, além da enfermagem assistencial, além da enfermagem que seja o coordenador, o representante técnico por esse serviço, que a enfermeira ela possa, sim, assumir cargos de diretoria
de diretoria de saúde, de diretoria de enfermagem, porque tem competência e habilidade para tal. E com certeza, se você enxergasse uma instituição que foi plenamente acreditada, que tem todas as ISOs, que tem todas as certificações, e se você for investigar o percurso, o caminho, você pode ter certeza que ali naquela instituição tem uma enfermagem forte, autônoma e poderosa, empoderada. Com certeza. Doutora Márcia, você, obviamente, né, lá atrás, entrou com um pensamento na universidade, se formou, já viveu muitas coisas, muitos momentos. Quem é a Márcia lá do início e a Márcia de hoje no âmbito da enfermagem? A Márcia do início era sonhadora. Pretendia fazer enfermagem por missão, por amor. Hoje eu posso dizer assim, não. Eu quero fazer enfermagem com amor, mas não mais por amor. Entender a responsabilidade, trazer a ciência no cotidiano, entusiasmar, influenciar pessoas, formar pessoas. Hoje, o meu maior desafio é chegar ao coração, alcançar ao coração das pessoas. E muito mais do que ensinar procedimentos, competências técnicas, eu sinto que eu preciso desenvolver o lado humano cada vez mais dentro da academia. Porque, como falei anteriormente, parece que existe uma separação. Tudo que for humano fica lá em casa e na academia não. Aqui é academia, aqui é ciência, é um regime, né, muito fechado, muito rígido. E não, nós podemos ser quem nós queremos ser, para sermos felizes, efetivamente felizes. Maravilha. E para quem está acompanhando a gente, eu queria que você deixasse um recado importante que você acredita tanto para quem está na academia, para quem já está no mercado, para que fique ali, sabe, aquele recado assim que a pessoa diga, era isso que estava faltando para eu escutar hoje. Para quem busca a enfermagem, primeiramente, conheçam os currículos dos cursos. Em segundo aspecto, não existe enfermagem EAD, à distância. A enfermagem, ela pressupõe interação, cuidado, pressupõe olhar, toque, sentir cheiro, conhecer da pessoa. Isso não se aprende à distância, é presencial. É uma profissão linda, que tem vários ramos de atuação, e você que está nessa profissão, há pouco tempo ou há muito tempo, nós temos muita criatividade, muito potencial de ressignificar cenários, de transformar situações e de nos reinventar. E eu penso que seja isso que a enfermagem precise para esse momento, se reinventar, desde a formação, à atuação e ao exercício profissional. Inclusive, ano de COP, tem aí a enfermagem dentro desse cenário também, né? Com uma enfermagem sustentável. Então, é mais um campo a ser explorado, né? Exatamente. Não pensar nas ações institucionais, só voltadas para dentro, seja da formação, seja do hospital, seja na atenção primária, pensar naquilo que você pode criar por você, junto com um grupo forte, o que você pode fazer nesse momento tão especial. Gente, é um momento único, não percam a oportunidade, vamos mostrar a nossa força à enfermagem. O Pode Valorizar agradece mais uma vez a tua participação, a gente quer, obrigada. Fazer parte da tua rotina, portanto, um presente para você. Eu agradeço. Eu que agradeço. Toda vez olhar aí para essa caneca, tomar aquele cafezinho, uma água, enfim, fica a teu critério. Pra gente fazer parte do teu dia a dia também. Muito obrigada. Teu dia a dia, lógico que a gente quer continuar fazendo parte. O Pode Valorizar vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem as nossas edições, sempre trazendo assuntos inovadores, tirando todas as tuas dúvidas, trazendo referências do nosso estado por aqui. Obrigada pela companhia e até mais.